Resenha do livro Educação Física, a Arte da Mediação, escrito por Hugo Lovisotto. Hugo é um escritor brasileiro que possui graduação em Sociologia pela Universidade de Buenos Aires, mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutorado em Ciências dos Esportes pela Universidade do Porto. Atualmente é professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do mestrado em Desenvolvimento Social da Uniswan. Tem experiência na área de Antropologia e Sociologia da Ciência, Educação Física e Ciências dos Esportes. Atualmente, atua principalmente nos seguintes temas: comunicação e jornalismo esportivo, cultura, educação e desenvolvimento local. O autor, além de um renomado currículo acadêmico, possui diversas obras publicadas, como Estética, Esporte e Educação Física, Ensaios, Esporte de Rendimento e Esporte na Escola, entre outros. O livro contém 152 páginas separadas em 5 capítulos, onde o autor reflete o local da educação física e do educador físico, como o próprio autor se refere no livro, na sociedade, mesmo que tenha escrito os capítulos em épocas diferentes, entre 1991 e 1994. No primeiro capítulo, Educação Física como a Arte da Mediação, Hugo traz a reflexão das diferenças entre intervenção em educação física e pesquisa interdisciplinar e entre intenções e efeitos nos processos de intervenção no campo. Ele diz que os educadores físicos tendem a assumir um papel de conscientizadores, onde eles devem auxiliar os não conscientizados na passagem para o estado superior. Os conscientizados sofrem quando os não conscientizados ignoram os conhecimentos que eles possuem. Assim, o autor os compara com catequizadores e colonizadores, onde os catequizadores se comprometem a ajudar, porém não são valorizados. Assim é elaborado as ideologias científicas, que é usado para justificar os valores conforme a tradição cientificista. O autor cita Rousseau, dizendo que não se pode julgar os valores como julgamos a ciência, pois a ciência está em constante evolução. Assim, se firmamos um valor concreto com base na mesma, podemos ficar obsoletos. Hugo também cita que o marxismo é a principal corrente da educação física, porém, o mesmo considera fraco, pois considera que falta mais aprofundamento para os defensores do marxismo. O autor conclui o primeiro capítulo falando dos objetivos e meios da arte da mediação. Ele coloca o educador físico no papel de mediador, dizendo que o mesmo não se relaciona somente com as áreas disciplinares. Ele ainda diz que a arte da mediação tem a opção entre a aceitação e a determinação da demanda. Assim, se cria 2 tipos de educadores físicos, o que aceita a demanda e o que acha fundamental cumprir a demanda. O segundo capítulo, Educação e Educação Física em Escolas de Rio de Janeiro, é um capítulo repleto de quadros, onde mostram dados pesquisados durante o mestrado de Educação Física de Antônio Jorge Soares e Maristela David dos Santos. Eles são considerados coautores deste capítulo. Lovisotto foi coordenador dos mesmos. Este capítulo chama a atenção, pois nos demonstra o quão precário é o ensino no Brasil. A pesquisa contou com 702 alunos de 6 escolas diferentes, regiões da rede municipal de ensino no segundo segmento do primeiro grau, além de 432 responsáveis. Foi aplicado um questionário para os alunos e para os responsáveis. Assim, pôde-se constatar que 48% dos responsáveis vivem com renda inferior a 3 salários mínimos e 18% de 3 a 5 salários mínimos. No primeiro quadro, pergunta-se o motivo de ter escolhido aquela escola. A maioria diz ter escolhido pela qualidade, além da distância e gratuidade. A maioria dos responsáveis considera o ensino regular e também a maioria diz que o ensino deveria ser mais puxado. O segundo quadro pergunta qual é o objetivo que os pais consideram que a escola deve ter, e a maioria diz que a escola deve preparar a criança. O terceiro quadro pergunta qual disciplina os responsáveis consideram a mais importante. A maioria considerou matemática como a mais importante, seguida de português. O quarto pergunta quais matérias devem ter maior carga horária. Novamente, matemática foi a mais escolhida, seguida por português. Com isso, podemos observar que os responsáveis dos alunos têm uma visão equivocada, que a matemática e o português merecem uma atenção maior perante as outras matérias, quando na realidade todas as matérias têm valores equivalentes. Em seguida, foi feita a análise das respostas dos alunos. No primeiro quadro, foi perguntado do que eles não gostam.
foi constatado que a maioria dos alunos não gostam de sujeira e nem de bagunça. O segundo, do que eles gostam, e a maioria das crianças disseram gostar mais dos professores. Logo em seguida, vem amigos e educação física. Isso nos mostra que, diferente dos responsáveis, os alunos consideram a troca de relações humanas mais importante do que a preparação para vestibulares e mercado de trabalho. No terceiro, foi perguntado qual matéria eles mais gostam. A matéria mais escolhida foi a educação física. Logo após esses questionários mais gerais, a pesquisa começou a coletar dados mais específicos para a área da educação física. Foi perguntado aos responsáveis se eles consideravam a educação física importante na escola e a grande maioria respondeu que a educação física é importante na escola. Logo em seguida, foi perguntado o que os pais pensavam que as crianças aprendiam em aula, e a maioria das respostas foi praticar esportes. Isso nos mostra o preconceito com a área, pois a maioria das pessoas pensam em educação física somente como aprender a praticar esportes. O terceiro perguntava qual era a utilidade dela na escola, e a maioria disse ser desenvolver o corpo. O quarto é sobre a obrigatoriedade da educação física e os horários, e se deve ou não ter. A maioria disse que deveria ter mais esporte e ginástica. O quinto pergunta quais atividades esportivas os alunos praticam fora da escola regularmente. Futebol foi a mais escolhida. O sexto é sobre educação física e esporte e qual é a igualdade entre eles. A maioria diz que a igualdade é a prática de esportes. O sétimo é a diferença da educação física e do esporte. A maioria não conseguiu responder. O oitavo é a definição de esporte ao invés de educação física, e a maioria novamente não soube responder. O nono é sobre o ponto de vista dos alunos, sobre quais atividades fazem com que eles valorizem mais a educação física. A maioria respondeu corrida. O décimo é sobre aprendizado e sociedade e a utilidade da educação física. A maioria respondeu desenvolver o corpo e a força. O 11º é sobre os objetivos mais pessoais. A maioria respondeu ter mais saúde. O 12º é sobre a obrigatoriedade da educação física nas escolas. A maioria diz que deveria ser obrigatório. O 13º é sobre as atividades corporais fora da escola. E a maioria votou que futebol é importante. Com isso, podemos ver que os alunos não conseguem diferenciar esporte e educação física, pois só costumam praticar esportes nas aulas e os professores não exploram as outras áreas de educação física. O terceiro capítulo, Regras, Esporte e Capitalismo, Obrigatoriedade e Escolha na Educação Física Escolar, discute os problemas das regras nas práticas corporais esportivas. Hugo considera as regras esportivas teoricamente erradas e socialmente negativas. Para ele, todas as regras existentes na sociedade servem para a reprodução da dominação do capital e da ordem social. Sendo assim, todas as regras dos esportes e as atividades da educação física compartilham dessa propriedade. Logo, o esporte desenvolve competências adequadas ao funcionamento do capitalismo. Ele cita Malinowski, dizendo que a ideia básica do funcionalismo é que qualquer crença, hábito ou uso de uma sociedade é funcional para o bom funcionamento social. A invenção de regras foi feita com a função de alcançar objetivos das pessoas que as criaram. Ele enfatiza dois fatores que ocorreram em sua vida. O primeiro o fez duvidar se realmente toda regra é funcional para a sociedade capitalista. Porém, o outro fez duvidar sobre as regras dos esportes e das atividades de ginástica. Ele conclui o capítulo dizendo que acredita que a implementação da educação física como matéria não obrigatória nas escolas pode ser um reforço para a democracia, fazendo os professores da área se renovarem, buscando oferecer atividades que chamassem a atenção dos alunos. No quarto capítulo, Esporte e Movimento pela Saúde, Hugo fala em relacionar o passado com o presente, propõe leituras que vão acrescentar algo positivo em nossas vidas a respeito das práticas corporais e do esporte. Ele vê duas formas de fazer essa leitura. Uma é utilizar o esporte para a mudança de hábitos, para ser mais saudável. A outra seria vincular o esporte num processo civilizador, pois seria possível substituir as violências físicas por violências simbólicas, auxiliando no autocontrole. Ele termina dizendo que os especialistas da área de saúde deveriam gerar discussões, dietas, métodos de emagrecimento, tratamentos, antifumo e etc., para assim formar um campo amplo para a educação física. Quinto e último capítulo, Ciências do Esporte, Interdisciplinaridade ou Mediação. No último capítulo, o autor utiliza como guia 3 questões. A primeira é sobre o que significa a palavra interdisciplinaridade.
para nós e que tipo de orientações e ações esperamos do seu significado. A segunda quer que definimos o que entendemos por ciência do esporte. E a terceira fala sobre quando nos referimos à ciência do esporte, estamos falando da ciência, ou também incluímos técnicas, saberes e artes. Ele utiliza o primeiro capítulo para fazer uma comparação, chegando à conclusão que as ciências do esporte estão marcadas pela necessidade de intervir e inventar. Ele encerra o livro dizendo que mediar significa apostar na diversidade. Ele termina reconhecendo que a integração total é uma utopia onde ser feliz é ser ignorante.